Pessoal, bom dia, Pai, Senhor. Manhã de bênçãos nessa manhã de terça-feira, hoje, dia 30 de dezembro de 2025. Que seja o Senhor a falar ao coração dos irmãos. Peço que curtam o vídeo, compartilhem, comentem. Os padrões aqui dessa plataforma, clube de membros, botão assinar. E aqui em cima, se você sentir no coração de semear nesse ministério as informações. Meus irmãos, nosso texto base nessa meditação breve vai estar lá em João, Evangelho segundo João, capítulo 21. Eu vou fazer a leitura a partir do versículo 18, diz assim, a palavra de Deus. Em verdade, te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirás e te levará para onde tu não queres ir. Meus irmãos, essas palavras aqui foram as palavras do Senhor Jesus, né, para Pedro e não são apenas uma profecia ali sobre aquilo que seria o fim da vida de Pedro, não. É uma análise completa ali que o Senhor Jesus faz acerca da vida do discípulo / apóstolo Pedro, né? E eu acho que Pedro representa fases da nossa vida, sabe? Eu sempre digo que de todos os discípulos de Jesus, esse é o que eu mais me identifico, porque ele mostra toda essa oscilação humana, toda essa inconstância, que é coisa normal, coisa de homem, coisa de ser humano, né? Então Pedro, ele tem ali a fase do controle, onde ele cingia a ele mesmo, onde ele fazia o que ele queria, onde ele agia por impulso, agia pela razão, e uma outra fase viria, onde seria a fase da entrega, onde ele agiria segundo a vontade do Espírito Santo, ainda que ele não quisesse, ele faria aquilo que era a vontade do Senhor, né? E Jesus não está falando quando era jovem, quando era velho, isso aqui não é uma idade biológica, não é literal, né? Quando ele era mais novo, quando ele quando ele se tornasse mais ancião, mais velho, não. Estava falando de maturidade espiritual. O assunto aqui era esse, maturidade espiritual, porque existe um tempo em que nós queremos decidir tudo. E Deus, ele quer trazer para as nossas vidas um tempo em que Ele decida por nós. É esse momento, é essa fase, é essa maturidade que o Senhor quer que nós tenhamos. Então, quando eras moço, cingias a ti mesmo. Dentro do contexto ali daquela cultura, né, do contexto judaico, cingir significa ajustar a túnica. É tipo se vestir, literalmente se vestir. Só que ajustar a túnica ali, né, para poder caminhar, para trabalhar, para fazer o que tiver que fazer, para lutar, né? O que Jesus estava dizendo? Pedro, teve um tempo, meu irmão, que você se preparava sozinho, se vestia sozinho, sabe? Escolhia o teu caminho, tomava as tuas decisões, agia da forma que você queria. Esse aí era o Pedro impulsivo, era o Pedro confiante em si mesmo, autossuficiente, né? Cheio de promessas, mas frágil na entrega. Lembra dele falando para Jesus? Ele vira para Jesus e fala: Senhor, se tu fores preso, eu serei preso. Se tu for morto, eu também morrerei. Depois, pouco tempo depois, ele nega Jesus 3 vezes. Então esse era o Pedro, né? Ele dizia: ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. E abandonou. E esse é um estágio da razão humana, que é o estágio da autossuficiência, da fé meio que misturada com ego, né? Da santidade carnal, onde a pessoa ela acha que ela é superior aos outros só porque ela está orando, só porque ela está buscando. Um miserável regenerado, todos nós somos, desde o Éden, que se põe numa condição superior porque está orando, está buscando, porque está sendo alvo da graça de Deus. Então muitos estão nessa fase, fazem planos, escolhem pessoas, insistem e teimam em caminhos, tentam controlar o tempo das coisas, mas a gente não tem esse poder. A gente tem que aprender a confiar totalmente. Por isso que o texto fala: andavas para onde querias, ou seja, você fazia o que você queria, né? E esse era o centro do problema, a direção própria, quando a gente faz o que a gente quer, quando a gente acha que o que a gente quer é a vontade de Deus. Deus tem que vir atrás chancelando, validando, aprovando. Deus não é consultado, ele é informado acerca das nossas decisões. Senhor, aqui, eu escolhi, eu quero tomar essa atitude, eu quero fazer isso, que o Senhor venha aí, eu estou te informando, tá? Só quero só o anel de selar do Senhor para dar certo. Era assim que Pedro andava. E muitas vezes somos assim, eu, você, todos nós. Né? Pedro andava quando queria, com quem queria, do jeito que queria. E eu acho que isso por si só já explica, irmãos, por que Pedro corta a orelha de Malco, porque Pedro segue Jesus de longe, lá no Sinédrio,
Porque ele nega 3 vezes, né? Porque ele escolheu o caminho dele sozinho. Então, cedo ou tarde, ele ia se perder. Cedo ou tarde. Agora o texto diz, mas quando fores velho, de novo, não é a idade biológica, é amadurecimento espiritual. Né? Quando fores velho, ser velho aqui significa quebrado, porém tratado, curado do ego, liberto do controle, sabe? Da arrogância, da autossuficiência, do orgulho. É quando o discípulo entende, eu não preciso mais decidir tudo. Eu preciso entregar tudo. Sabe? Aí Jesus fala, outro te cingirá. Esse é a parte do texto, né? Essa é a parte do texto, grande virada do texto. Né? Antes Pedro ele se cingia, agora Pedro é cingido, é vestido. Dependência, submissão, passa a confiar, passa a se render. Eu vejo isso como espiritualmente, quando nós entendemos que é Deus quem escolhe o tempo, que é Deus quem escolhe o caminho, que é Deus quem escolhe as pessoas que vão caminhar conosco, que é Deus quem escolhe até os finais. Pedro antes ele dizia, eu vou, e agora ele aprende a dizer, seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? Não foi isso que o Senhor Jesus ensinou? E aí eu gosto da parte do texto que fala muito comigo, que diz assim, outro te cingirás e te levarás para onde não queres. Esse eu acho que é o ponto talvez mais profundo. O Senhor Jesus está dizendo, Pedro, nem sempre o meu propósito vai de encontro ao teu desejo. Nem sempre o meu propósito vai ser aquilo que você quer. Nem sempre. Não é assim conosco? E aí vem a necessidade da maturidade espiritual, que é obedecer sem entender, é permanecer mesmo sem sentir nada, é confiar sem ter controle nenhum. Então Pedro restaurado foi o Pedro que não fugiu da cruz, que morreu crucificado, que não negociou a vontade de Deus, que não viveu mais para si, mas viveu por Cristo. Que mudança, né? Começou controlando tudo, Pedro, que nem a gente começa, controlando tudo, quer ter tudo, as rédeas da minha vida estão nas minhas mãos. Você que acha, meu irmão, minha irmã. Nós não temos controle de nada. E a gente só vê isso quando a gente perde o controle de tudo. Controle é esse que a gente nunca teve, que a gente achava que tinha. E aí Pedro termina confiando. Antes ele escolhia, depois ele entregava. Antes ele andava por onde ele queria, depois ele passou a ser levado por Deus. É exatamente assim que Deus trabalha. Ele não nos amadurece nos dando mais controle, não. Ele nos amadurece retirando o controle. Ele tira o controle, você perde o controle, você perde o chão. Você não tem mais controle sobre nada. Aí vem o amadurecimento. Então pare de se cingir sozinha, sozinho. Pare de tentar conduzir tudo no teu ritmo, na tua forma, no teu tempo. Pare de insistir em caminhos que o Senhor já mandou soltar. Maturidade espiritual não é fazer o que você quer com fé. Eu tenho fé. Fé para quê? Para fazer o que você quer? A tua vontade? Isso não é maturidade espiritual. Não, porque eu determino e Deus faz. Como assim? Deus é o gênio da lâmpada? Ele está para cumprir os teus desejos? Ele não é mais soberano? Maturidade espiritual mesmo é aceitar o que Deus quer e confiar que é o melhor. Deus não quer só te levar a um destino, Ele quer te libertar, te transformar, te amadurecer, nos transformar, nos moldar, te fazer entender que é Ele quem controla o nosso caminho, que é Ele quem controla as nossas vidas. Deus abençoe vocês nesse dia, nessa terça-feira. A paz do Senhor Jesus.